Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo e eu ajudo donos e futuros donos de pousada a venderem mais usando marketing digital. E essa aqui é uma das lives que chama Marketing para Pousada. E o objetivo aqui é literalmente ajudar vocês a venderem mais aí com a pousada de vocês. E na live de hoje a gente vai falar delas, aquelas que são amadas por alguns, odiadas por outros, que são as OTAs. E se você não sabe o que é uma OTA, ela é uma Online Travel Agency, ou uma agência de viagens online, que são Booking, Airbnb, Expedia, entre tantas outras que tem por aí, e provavelmente você já deve usar uma, ou pelo menos conhece algumas dessas OTAs. E na live de hoje a gente vai responder uma pergunta que pode estar tirando o sono de muita gente aí, que é: qual é o espaço que a OTA tem que ter aí no marketing da sua pousada? Ou então, será que ela não deve ter um espaço aí? Ou então, será que quanto mais espaço essa OTA tem dentro do teu marketing, menos você vende? Será que menos marketing você precisa fazer? Tem várias perguntas, eu confesso que são muito importantes também. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas perguntas, a gente vai tirar essas dúvidas. E sinceramente, assim, eu quero dizer que quase que 100% das pessoas que procuram pousadas, a galera entende que essas OTAs são necessárias. Mas existe um equilíbrio, tá? Entre o que você usa nas OTAs e o marketing que você também tem que fazer. Porque um não vai eliminar o outro. E hoje eu quero bater um papo mais aberto com vocês em relação a isso, até inclusive se vocês têm perguntas a respeito das OTAs, a respeito do marketing com as OTAs, eu gostaria que vocês dividissem comigo, podem perguntar, fiquem à vontade, lá no finalzinho eu também vou responder essas perguntas que eu acho que são muito válidas e vão ajudar vocês aí a conseguirem vender mais na pousada de vocês, certo? Então a gente vai começar agora a responder essas perguntas. E a primeira que a gente vai ver é: quanto mais espaço as OTAs têm, menos marketing os pousadeiros acabam fazendo? Será que isso é verdade? Na minha opinião, sim, é verdade. Quanto mais presente as OTAs estão, menos marketing os donos e donas de pousada, ou mesmo a galera que está começando agora, quanto mais presente as OTAs estão, menos marketing vocês fazem. E por que isso acontece? Porque as OTAs, elas são ferramentas que elas são pensadas para isso, para desenvolver uma dependência de quem está ali dentro para continuar sempre com elas. Porque, de certa forma, se elas não gerarem essa dependência, elas também não faturam, certo? Então, vamos pensar o seguinte: ela começa a atrair clientes para você, ela começa a jogar uma galera para você, então tipo, você não faz nenhum marketing, ou então você está fazendo alguma coisa e você começa a ver, olha, tá chegando uma galera, isso é bom, e você começa a ficar cada vez mais amarrado com essas OTAs. E o problema não é você vender dentro da OTA. Eu não estou falando que receber essas reservas é ruim, que você tem que fugir disso de jeito nenhum. Mas o que é errado é você começar a depender num grau tão grande que daqui a pouco as OTAs elas vão sair de uma posição de parceira da pousada, ou seja, que auxilia, que ajuda você a ter mais hóspedes, para uma posição quase que de dono da pousada. Porque se você for parar para pensar, muitas vezes a galera acaba ficando tão dependente que todas as vendas vêm de lá. E não é incomum. Inclusive aqui mesmo no Viver de Pousada, a galera manda mensagem, a galera comenta. Quando a gente geralmente faz algum evento ou alguma coisa, elas falam isso pra gente. Elas comentam, quase 100% das minhas reservas vêm pelas OTAs. E aí quando você coloca, vamos dizer assim, quando você coloca lá na ponta do lápis, você começa a ver que você está pagando mais em taxa para as OTAs do que necessariamente você está colocando no bolso, tá?
Isso, ó, as OTAs são exatamente isso, Airbnb, Booking, Trivago, entre outras também, tá? Então essas agências de viagem que vendem são as OTAs. E no final sempre tem um boletão para pagar, né? Então esse boleto é a única certeza que você tem, é que esse boleto vai chegar. E aí quase não vale a pena, porque todo o trabalho pesado de receber, de ter que fazer o hóspede se sentir bem, é todo seu. Eles vendem e na maioria das vezes eles são tão ditadores com as coisas que eles acabam falando para você por quanto você tem que vender. Ou seja, essa época do ano tá todo mundo procurando, ou você tá com uma baixa aí, então você tem que fazer um desconto. Então ele manda na tua estratégia quando que você tem que fazer um desconto, por quanto que você tem que vender. Olha, na tua região as pousadas fazem isso, fazem aquilo e cobram esse preço. Então eu aconselho você a fazer assim. Então, eles acabam tomando um espaço, vamos dizer assim, demais, certo? E isso acaba, né, tirando de você o controle que você tem da tua pousada. Isso é muito ruim, só que é algo que aos pouquinhos, eles vão instituindo, você vai ficando acostumado. E quando você vê, você já não sabe mais fazer marketing. Você já não sabe mais alcançar tantas pessoas quanto eles fazem. E aí a galera vem e fala assim, ó, tipo, eu faço isso por dependência, porque eu realmente preciso deles. Mas é porque você está cedendo esse espaço, certo? E no marketing, principalmente, tá? Porque as OTAs, elas podem falar do teu valor de diária, elas podem falar, por exemplo, das taxas, do tipo de serviço, do que você precisa. Mas em questão marketing, eles, inclusive, escondem de você a maior parte das informações. Você não sabe para quem eles estão anunciando, você não sabe como eles chegam nessas pessoas, e isso faz com que você sempre fique à mercê do que eles mandam para você. Seja bom ou ruim, você não tem esse controle. E aí a gente vem com a segunda pergunta de hoje, né? Será então que essas OTAs, elas têm que ter espaço no meu marketing? Eu tenho que dar espaço para elas? Porque se você pegar essa resposta e tudo isso que a gente está falando aqui dessa primeira pergunta, quase que a resposta fica óbvia, né? Tipo, então se elas me dão muito trabalho, eu não devo dar esse espaço para elas. Só que aí tem um porém, você precisa dar espaço. Porque mesmo que elas tenham esse intuito de querer deixar você dependente, esse intuito de querer fidelizar você dentro da plataforma, ela também traz alguns benefícios. Por exemplo, muita gente já acostumou a procurar pousada, a procurar os seus locais pelas OTAs. Ou seja, é quase que um classificado, vamos colocar assim. Você sabe que todo mundo que está lá dentro é um tipo de hospedagem. Então, meio que facilita a pesquisa. E tem muita gente que faz isso. Mas a questão é justamente o que eu coloquei. Você tem que saber pesar. Existe sim um equilíbrio que você vai ter que estar ali sempre medindo. Olha, se eu pesar demais aqui, vou ficar dependente. Se eu pesar de menos aqui, eu posso não receber essas pessoas. Que, querendo ou não, elas estão ali, né? Elas estão disponíveis nesse mercado também para você alcançar essa galera. Então, vamos fazer um pensamento coletivo aqui. Nem eu posso dar espaço de mais, nem eu posso dar espaço de menos. Então, qual seria esse equilíbrio? Ou então, né, qual é o espaço, qual é a forma que eu preciso usar essas OTAs no meu marketing? E alguns de vocês, provavelmente, né, vocês já devem ter ouvido a própria Natália comentar aqui em lives, em outros vídeos, até mesmo em postagens, sobre usar as OTAs como vitrine. E agora eu quero que vocês falem comigo. Comenta aqui. Vocês já ouviram esse termo de usar uma OTA como vitrine? Alguém de vocês aqui sabe o que significa usar uma OTA como vitrine? Manda para mim aqui nos comentários. Quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso, por favor. E até enquanto vocês vão me respondendo se vocês já ouviram ou não,
tem uma coisa bem legal sobre isso. Vamos estudar esse termo a fundo, tá? Então, por que a gente fala usar como vitrine? Vamos pensar na estratégia de uma loja que tem uma vitrine grandona lá. Ele coloca uma peça de mostruário, tá? Lá, porque as pessoas podem pegar, elas podem olhar, e isso tem o intuito de chamar a atenção, tá? Então, chamar a atenção de quem? Dos possíveis clientes que vocês vão ter aí na pousada de vocês. Então, vamos lá, ó. Usar como vitrine é basicamente o seguinte: você usa o espaço que você tem, ou seja, a vitrine, a OTA, você usa ela para chamar a atenção do público que está ali, né? Então, vamos dizer, quando você tem uma vitrine em uma loja, você coloca ali uma peça que pode interessar aquele cliente. E isso faz com que a pessoa bata o olho e fale: opa, eu acho que é aqui que eu preciso chegar. Então isso atrai os clientes para conhecer o teu negócio. Mas nem tudo está na vitrine. Se você for parar para pensar, o estoque das lojas é sempre muito maior do que o que eles colocam ali na frente. Eles colocam coisas estratégicas só para chamar a atenção dos hóspedes. E você também pode fazer exatamente isso, porque essa que é a estratégia. É você usar a OTA não como todas as vendas, né? Nem todo mundo vai querer comprar exatamente aquela peça que está ali na vitrine. Mas aquilo ali vai chamar muita atenção para as pessoas conhecerem o seu negócio. E isso é usar como vitrine. Se a gente pensar nessa forma lógica aí, então todos os meus quartos têm que estar na Booking, todos os meus quartos têm que estar nas OTAs? Talvez não. Depende do que você quer usar para chamar atenção. Depende muito de quem é o teu público-alvo, de qual é a estratégia que você quer usar com aquela OTA. Mas é importante que você nunca deixe 100% de disponibilidade lá dentro. Por quê? Eu não quero, só tem isso, certo? Então, você tem que fugir dessas limitações. Ou seja, aprenda a usar esse espaço que eles estão te cedendo para que a pessoa te conheça mais a fundo. Onde ela deveria te conhecer? Em outras formas de marketing. Porque como a gente está falando aqui, as OTAs, elas fazem parte do teu marketing. Elas não podem ser única e exclusivamente o teu marketing. Isso também não... Isso até é engraçado. Vamos colocar isso em pratos limpos. Nenhuma rede social pode ser exclusiva. Não pode ser um canal único. Ou seja, tipo, eu só faço marketing no Instagram. Eu só faço marketing na OTA. Eu só faço marketing no Google. Eu só faço marketing na cidade. Não pode ser. Por que não pode ser? Porque tem um ditado que eu acho muito verdadeiro, que é o seguinte: quem tem um, não tem nada. Então, se você está em um lugar só e por algum motivo, alguma coisa acontece ali, você vai ficar de a pé. Você vai ficar sem nada. Você não vai ter uma outra plataforma para vender. Se todas a tua lista, vamos dizer assim, teus possíveis clientes estão dentro do Instagram e por acaso o Instagram bane sua conta, ou então você perde acesso, alguém hackeia sua conta, tem N possibilidades, o que vai acontecer com o teu marketing? Você vai ficar sem? Você vai ter que começar do zero em tudo? Você não vai nem poder avisar essa galera do que está acontecendo? Então, ter um lugar só é uma forma errada de fazer o marketing. Então, o marketing, eu gosto de falar aqui que é como se ele fosse um time de futebol. Você não consegue ganhar uma partida, ou melhor, você não consegue ganhar um campeonato se você tiver só um jogador bom e todos os outros decidirem não jogar. Por quê? Porque se a bola não chegar lá no artilheiro, ele não consegue empurrar para o gol. Certo? É muito simples. A estratégia de marketing da pousada de vocês tem que ser um time alinhado. Vocês têm que ter plataformas como, por exemplo, o Google. Para que serve você anunciar no Google? Google é uma ferramenta de intenção. A galera quer fazer, eles já estão procurando. Aí eles encontram a tua pousada por lá. Então, se você não está no Google, se você não aparece nas pesquisas, se você não tem isso... como que as pessoas vão te encontrar quando elas já estiverem pesquisando? Se a galera for lá na Booking pesquisar sobre o pousado na tua região, essa galera está querendo se hospedar e você tem que aparecer. Pode ser que não necessariamente você tem que fechar com ele lá na Booking, certo? Mas você chamou a atenção dele
com aquele perfil, com aquela foto que ele viu lá. Então isso é uma estratégia de usar como vitrine. Hoje em dia, o que eu considero um artilheiro de vendas em relação a reservas, em relação às pousadas? Eu considero o Instagram hoje a melhor ferramenta para se vender. Mas, detalhe, ele não joga sozinho. Então, se você tem lá as OTAs, que é o caso geral da live de hoje, e você consegue, de certa forma, direcionar, porque vamos voltar aqui à nossa analogia da vitrine. Ele viu o teu post, que é a tua peça na vitrine. Ele entra na loja e ele vai falar com quem? Com um vendedor, para atender, ver se tem no tamanho dele, ver se atende às necessidades dele, ver se tem algo que ele queira mudar. Então vamos dar um exemplo aqui, se fosse uma roupa, se tem uma cor que ele deseja melhor, um tamanho, se tem um modelo diferente. Eu gostei da cor, gostei de tudo, mas eu queria que o decote fosse diferente, eu queria que a gola fosse diferente. Então, quando ele precisa de mais informações, quando ele precisa descobrir se aquilo faz sentido para ele ou não, ele vai ter que procurar um vendedor. E no caso, o vendedor da sua pousada é você. Então, se você consegue direcionar esse público, independente de onde ele esteja, se ele chegou pelo Google, se ele chegou pelo Instagram, se ele chegou pelas OTAs, você consegue direcionar ele para falar com você, a tendência é que você consiga fazer mais reservas diretas, que é o que a gente fala aqui. Basicamente, se você consegue fazer uma reserva direta, você está deixando de pagar taxa, você está aumentando a tua lucratividade, você também vai conseguir ter mais controle. Por quê? Quando a pessoa só vê, às vezes falta um pinguinho para ela decidir ficar com você. E você não teve a opção ali de conversar, porque você acabou não direcionando, não chegou até você e você perdeu esse controle, essa possibilidade de convencer ali esse futuro cliente a ficar na tua pousada. Então, o que seria, vamos dizer assim, a melhor das opções, né? Digamos, a melhor dos cenários, né? Seria a pessoa conhecer você em algumas dessas redes sociais, em algum ponto do teu marketing e migrar para uma conversa direta com você, seja por WhatsApp ou por algum aplicativo de mensagem, tipo Direct, tipo Messenger, enfim, tem vários que podem ser essa ferramenta para você ter uma comunicação mais próxima. Quando você consegue fazer isso, aí você tem certeza que você está tirando o máximo do teu marketing, certo? E de certa forma, nas OTAs é muito difícil que isso aconteça. Por quê? As pessoas não pensam na estratégia como para direcionar. É tipo, por exemplo, eu vou colocar as fotos mais bonitas que eu tenho lá, eu vou deixar tudo preparado e organizado para que ele venha, se convença e feche a reserva por lá mesmo. Então, basicamente, você está jogando o jogo que a OTA quer que você jogue. Ou seja, cada vez mais ele vai trazer ali as pessoas e vai fazer com que você fique preso com eles, literalmente, certo? Então, para que isso não aconteça, para que você não deixe as OTAs crescerem a um certo ponto que elas cheguem a ser patrões seus aí, porque uma coisa que a gente sempre fala, né? O pousadeiro, ele migra para uma vida mais calma, mais tranquila para ele em si. Ninguém quer ficar escutando blá 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 de gente falando como que você tem que fazer o teu trabalho, isso e aquilo. Vocês querem ter controle, eu acredito nisso. Eu acredito que vocês querem ter mais autonomia, poder decidir quando que vocês vão fazer, poder decidir quando que vocês também vão parar um pouquinho. Então, nesse sentido, tá muito impregnado nas OTAs vai atrapalhar. Vai fazer com que vocês cada vez mais se sintam presos, se sintam dependentes delas. E para que isso não aconteça, você também tem que aplicar isso que eu comentei aqui. Ter outros canais, outras formas de marketing. Então, não deixe de postar no Instagram, não deixe de cultivar aí a tua audiência ali com o Google, fazer anúncios é muito importante. Você pode fazer marketing orgânico, sem pagar nada, claro. Mas também é importante que você invista um pouco e você consiga alcançar mais pessoas. E por que isso é importante? Por que você deveria fazer isso?
Basicamente porque se você tiver qualquer problema com uma dessas OTAs, você precisa ter uma opção B, uma opção C. Você precisa ser autônomo o suficiente para que, olha, se não der certo aqui, eu vou conseguir ter resultado partindo dos outros pontos que eu também estou cultivando. Porque vamos combinar, esse ditado vale muito a pena. Então se eu tenho uma, eu acabo não tendo nenhuma, porque qualquer problema que der eu não vou saber como fazer, não vou saber como reagir. Isso é muito perigoso aí para a pousada de vocês.